Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a gravação da correção do PET do 7º ano, PET volume 6, semana 4. Então, era a nossa primeira questão. Vemos a matemática em muitas obras de arte, uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Então, observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Então, primeiro fala em trasladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades 2 vezes seguidas. Então, a primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem que foi trasladada. Então, a gente dá prosseguimento a esse desenho que está aqui, né? Para isso, o que nós vamos fazer é determinar alguns pontos aqui e marcando eles 8 unidades para a direita, como foi pedido na figura. Então, eu posso pegar esse ponto aqui, esse ponto externo aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui nós temos um ponto. Posso pegar esse ponto aqui, este aqui também. Então, tem alguns pontos marcados aqui e nós vamos trasladá-los 8 unidades para a direita. Então, começando por esse ponto de cima aqui, ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Eu marco esse ponto aqui. Esse ponto aqui dessa extremidade, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai coincidir com esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui do meio, então tem aqui, olha, vou contar aí 8 unidades, ele vai estar nessa direção aqui, mais ou menos pela metade aqui desse ponto. Vamos contar esse aqui, olha, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, bem em cima do eixo da ordenada. Vamos ver os outros. Vamos ver esse ponto de baixo aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro ponto que vai estar marcado aqui, olha, mais ou menos na metade aqui da segunda unidade. A partir daqui, o que a gente vai fazer é unir esses pontos, né? Aqui eu não tenho uma coordenação muito boa, mas a gente faria isso aqui, a mesma coisa aqui, passando por esses pontos, né? E completando a figura, e colorindo ela também de preferência, né? A mesma coisa a gente faria a partir daqui, olha, contar os próximos pontos, né? E vamos ver como é que a figura fica. Então, aqui eu já estou com o desenho pronto. Então, vocês puderam perceber que eu não sou muito boa em desenho, né? Mas o que nós fizemos, olha? Eu marquei aqueles pontos, tá vendo, olha? Para fazer a figura, como nós tínhamos marcado lá, olha aí, olha. E fui completando a figura a partir desses pontos. A mesma coisa, ela foi feita com relação à figura original para fazer mais uma, que era para fazer 2 vezes o desenho. Então, vocês vão fazer esses pontos, contando sempre 8 unidades para a direita e completando aí o desenho, fica desta forma o de cima. Esse de baixo aqui já é a segunda orientação que nos deram, que aqui na 2, ela diz para a gente trasladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura construída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então, nós pegamos essa figura aqui de cima, que a gente vai completar, e vai fazer uma outra semelhante embaixo, 4 unidades para baixo. Então, a gente vai contar, olha, peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou colocar a figura aqui, eu vou marcar nos pontos, olha, sempre 4 unidades para baixo. O meu eu acho que tá um pouquinho torto aqui, porque mesmo colando o desenho, ficou ligeiramente para baixo. Mas a ideia aqui, ó, é marcando esses pontos e unindo esses pontos aí. Como eu disse, eu não tenho uma coordenação muito boa, meu desenho não é muito legal, mas o que a gente foi fazendo aqui é unindo esses pontos, olha, né? E formando a figura que é pedida. Vendo? Então, fui fazendo assim, mesmo passando em cima, o meu fica meio torto, tá vendo? Mas o que a gente vai fazer? Marcar esses pontos e desenhar as 2 figuras. O resultado é esse aqui. Ó. Deixa eu apagar os pontos para ficar mais visível para vocês. Então, na orientação 1, nós fomos 8 pontos para a direita, né? Vamos pegando, marcando os pontos e contando 8 unidades para a direita. E para a segunda figura, a gente marca 4 pontos para baixo.
Então, essa é a figura resultante. E aí pergunta, né, pede para verificar se a imagem final ela é semelhante ao calçadão de Copacabana que foi citado aí no começo da atividade. Então, tá aqui a imagem do calçadão. De fato, é bastante parecido, né? Então, acho que nós podemos aqui, nessa pergunta aí que é feita, após a gente seguir essas orientações, acho que a gente pode dizer que sim, né? A figura se assemelha aí ao desenho criado aí no calçadão de Copacabana. A questão número 2, a letra A, pergunta quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original no exercício anterior. Então, voltando aqui para a nossa imagem original, nós vamos determinar esses pontos aqui das extremidades e esse ponto central aqui. A gente percebe que o nosso desenho está no segundo quadrante, né? A gente tem aqui um plano cartesiano, ele está no segundo quadrante. Nós vamos observar as coordenadas de x e de y desses pontos. Este primeiro ponto aqui, olha, com relação ao eixo do x, e vamos nos lembrar aqui que no eixo do x os valores no segundo quadrante eles são negativos. Então, nós temos aqui, ó, a figura, esse ponto ele está vindo aqui. Então, nós temos 1, 2, 3. Aqui nós temos o menos 4. E com relação ao eixo do y, ou eixo da ordenada, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este primeiro ponto aqui é o ponto menos 4 e 8. O ponto central, olha, ele está aqui. Nós temos 4, 5, 6, 7. Aqui é menos 8. Continua aqui no mesmo eixo para o y, né? Então, nós temos o ponto menos 8 e 8. Lembrando sempre que na hora de a gente fazer a coordenada é o ponto x primeiro e o ponto y depois. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. E aí nós temos o nosso último ponto aqui. A gente vai localizar quem é ele no eixo do x. Nós temos 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui é o ponto menos 12 e continua no 8 aqui para o eixo da ordenada. Então, esse aqui é o menos 12 e 8. Então, nós temos os pontos das extremidades, menos 12 e 8, menos 4 e 8, e o ponto central, que é menos 8 e 8. Então, dando continuidade aqui à questão número 2, a letra B pergunta o que é uma translação, o que acontece com uma imagem quando ela é trasladada, o que muda, o que se mantém. E a letra C diz aí que para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? Que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem. Então, nós temos aqui o gabarito, né, da nossa questão número 2. Então, a letra A está aqui, os pontos que nós encontramos lá no plano cartesiano, menos 4 e 8, menos 12 e 8 para as extremidades e menos 8 e 8 o ponto central. E na letra B, a gente pode dizer que a translação ela é uma transformação geométrica que move todos os pontos da figura no espaço numa mesma distância, né? Vocês viram que lá na figura nós deslocamos 8 para a direita, todos os pontos. Quando vai fazer a figura para baixo, a gente move 8 unidades para baixo, todos os pontos. E a gente move em uma determinada direção. Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Lembrando que sempre deve ser a mesma distância. Então, o que muda é a posição da imagem e o que se mantém são as características, né? As dimensões, o tamanho. Então, a translação ela não modifica a imagem no seu tamanho, das suas dimensões. Ela muda a posição dessa imagem no espaço, né? No plano. E a letra C perguntou o que a gente tem que fazer para trasladar uma imagem. A gente pode determinar para que direção essa imagem vai, né? Então, dei uma corrigida, faltando um Ezinho aqui, corrigir. Então, determinar uma direção, direita para esquerda, para cima, para baixo. E você pode somar ou subtrair valores às coordenadas, né? Então, eu quis para a direita, a gente somou valores aí a coordenada do eixo X, no caso aí da questão número 1, né? Então, a gente pode fazer isso, é somar ou subtrair valores às suas coordenadas, definindo aí, né, isso aí dependendo de qual direção você vai trasladar, né, para qual direção você vai trasladar a sua imagem. Dando prosseguimento, nessa parte de sistematizando os conceitos, o PET traz as transformações isométricas. Ele vai mostrar aí os 3 tipos de transformações que podem ser feitas, a translação, a rotação e a reflexão. Então, ele já vem falando da translação, ele diz que trasladar significa transferir para outro lugar.
E na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção e sentido. Então, assim, na translação, ocorre apenas o deslocamento da figura. Quando se fala em rotação, o PET ele traz que rotacionar significa girar. Então, na rotação, cada ponto da figura é rotacionada de acordo com um determinado ângulo e sentido em torno do ponto chamado centro de rotação. Então, na rotação, a figura gira em torno de um ponto. E quanto à reflexão, o PET traz que refletir significa espelhar. Então, na reflexão, cada ponto da figura é associado a um outro ponto chamado de imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão a uma mesma distância de uma linha reta, que é esse nosso eixo aqui, né? Ou de um ponto. Assim, na reflexão, obtemos o reflexo da figura como se fosse num espelho. Aí vamos para a questão número 3. Ela pede justamente para a gente classificar aí essas três figuras, se elas estão aí, se elas são uma translação, uma rotação ou uma reflexão. Então, no caso da letra A, né, a gente vê aqui esse primeiro par de figuras aqui, a gente vê uma de frente para a outra, né, como se elas estivessem espelhadas. É como se a figura estivesse diante de um espelho. Então, aqui nós estamos falando da letra C, de uma reflexão. No caso da letra B, da segunda imagem aqui, nós temos imagens exatamente iguais, mas que estão em posições diferentes. Então, nós estamos falando da letra A, que é a translação. E, por fim, a gente vê a última figura aqui, a gente vê que é uma rotação, né? A letra B. Então, vocês percebem que a imagem, ela gira em torno aqui, né? Ela está com uma angulação diferente da original. Então, nós temos aí na sequência reflexão, translação e rotação. Questão número 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Pede para fazer a reflexão dessa imagem e completar o desenho colorindo a imagem adequadamente. Então, nós temos aqui o nosso cocar e nós vamos refletir esses pontos aqui para completar o desenho. Então, o ponto do eixo Y aqui ele permanece. Vou pegar esse ponto aqui, olha. Então, tá 1, 2, a distância dele para a origem, né? Para essa reta Y. Então, eu vou contar aqui 1, 2, vou marcar esse ponto aqui. A mesma distância que os outros estão, eu só vou refletir aqui do outro lado, no segundo quadrante, né? A metade da figura está no primeiro quadrante, nós vamos trazer para o segundo quadrante. Então, aqui este ponto, eu tenho ele aqui 1, 2, então eu tenho aqui 1 e 2, são esses dois pontos. Aqui está 2 unidades de distância, aqui também nós temos 1 e 2, e aqui nós temos um ponto fora do eixo, e aqui também mais um. Agora eu só preciso juntar aqui esses pontos e formar a figura, né? Vai ficar meio tremido, porque eu não sou muito boa de desenho, mas olha, a gente completa o cocar aqui. Aqui tem que descer um pouquinho, né? Que tá inclinado, tá indo reto e ficando errado. A gente vem aqui, fecha aqui e desce aqui para completar o cocar. Dá para fazer a mesma coisa aqui com o outro, né? Para completar aqui também, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Venho aqui, olha, tenho 1, 2, 3, 4... Não, vou contar só do eixo, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, então eu conto do eixo. 1, 2, 3. E assim a gente vai completando até formar o outro cocar, se vocês quiserem. Vou mostrar para vocês um que eu fiz e colori, que tá um pouquinho mais bonito que esse. Bom, então tá aqui, olha, eu completei com a pena laranja. A cor tá um pouco diferente, foi o laranja que eu achei mais próximo aqui da figura original. Dá para ver que eu não ia ser aprovada numa aula de arte, né? Mas a construção da figura tá aqui para vocês verem. Então, é assim que é para proceder e dá para fazer a mesma coisa aqui com a figura azul, como eu iniciei mostrando para vocês. Então, tá aqui, tá meio tortinho, mas dá para ver como a gente continuaria aí na construção do nosso cocar, né? Contando as distâncias, olha, os pontos equidistantes aqui do nosso eixo das ordenadas. Então, eu contei, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei o meu ponto, fui fazendo assim com todos os outros pontos, para a gente poder formar a nossa figura, né? Então, a gente conseguiu trasladar ela aqui e completar o nosso cocar.
Então, na letra A, pergunta quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano. A gente quer saber dos pontos que estão marcados aí no plano cartesiano, né? Então, a gente vai encontrar aqui, ó, então a gente tem o ponto aqui 0 e 9, está em cima do eixo do y, então 0 para x, 9 para y. Nós temos aqui o ponto 2 e 5. Aqui, olha, esses dois aqui são os pontos 1 e 4 e 2 e 4. Aqui nós temos o ponto 2 e 1. Aqui os pontos 1 e 0 e 2 e 0 já estão em cima do eixo aqui do x, tá bem aqui. E os dois últimos aqui embaixo, olha, a gente tem aqui o ponto 0 e menos 3 e 1 e menos 3. A gente ainda poderia vir aqui, olha, continuando com a cara aqui, falou 9, né? Então já acabaram, são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda tem outro aqui também, né? A gente pode encontrar, não está na questão, mas que seria 3, 4, seria menos 5, 0 e menos 5. Então, são os pontos que estão plotados aí no gráfico. Vamos ver a resposta aqui, mais organizadinha para vocês verem. Então, tá aí os pontos que vieram já plotados, né, marcados no plano cartesiano. A letra B, ela pede para determinar quais os pontos nós utilizamos para completar a figura. A gente viu aqui, olha, que na hora de completar essa figura, o que nós fizemos? Nós estamos passando, marcando os pontos aqui de forma equidistante ao nosso eixo da ordenada. Quando a gente faz isso, né, quando a gente faz essa translação aqui, o que nós estamos fazendo? A gente está mantendo o eixo da ordenada e aqui, nesse caso, nós multiplicamos por menos 1 o eixo das abscissas. Então, em todos os casos aqui, o que nós tivemos foi o eixo das abscissas sendo multiplicado por menos 1 e ficando negativo, e nós mantemos aí o eixo da ordenada. Então, nós temos o ponto aí, olha, menos 2 e 5. Lembrando que esse ponto aqui, 0 e 9, ele estava no eixo do y, permaneceu no eixo do y. Então, nós montamos aqui o 2 e 5, virou menos 2 e 5, menos 1 e 4, menos 2 e 4, menos 1, menos 2 e 1, menos 1 e 0, menos 2 e 0, menos 1 e 3. Lembrando que o ponto 2 e 0 também estava no eixo, 2 e 0 não, perdão, o ponto 0 e menos 3, esse aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Então, o ponto 0 e menos 3 também estava no eixo da ordenada e ele também foi mantido. Inclusive, aí pergunta, né? Então, nós temos aqui os 9 pontos para a letra A, os 7 pontos para a letra B. E a letra C pede para a gente responder aqui, olha, o que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y. Então, o que nós fizemos foi isso aqui, que eu já comentei com vocês. Nós multiplicamos a abscissa, só o valor do x, por menos 1 e mantemos a ordenada. Então, a resposta correta é a letra C. E aí, a letra D pergunta, ela primeiro afirma, né? O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo do y. Nós já vimos nas semanas anteriores que isso é que seria o simétrico. Manter a ordenada e inverter aí a abscissa. Aí pergunta, né, lá no final, por que não foi preciso determinar o simétrico em relação ao eixo do y dos pontos, né, dos dois vértices que estavam plotados no plano e que pertenciam ao eixo do y. Foi justamente esses dois pontos que nós já comentamos sobre ele. Deixa eu localizar ele aqui. Então, nós estamos falando deste ponto aqui, que está bem no eixo da ordenada, e deste ponto aqui. Nós não precisamos determinar o simétrico deles, porque o simétrico é multiplicar o valor da abscissa, né, por menos 1 e manter o valor da ordenada. Do que adianta eu multiplicar 0 por menos 1? Não adianta nada, né? A gente viu que não importa se eu multiplique aqui por menos 1, não vai haver uma mudança em relação. Então, quando a gente foi completando a nossa figura, continuou aqui, né, em cima do eixo do y. Então, como não adianta multiplicar por nenhum número por 0, não era necessário achar a simetria desses dois pontos. Então, nós podemos dizer, porque os pontos estão, né, no eixo y, tem a abscissa 0. Então, não adiantaria multiplicar a abscissa por qualquer valor. Isso não provocaria nenhuma mudança, já que qualquer número multiplicado por 0 é igual ao próprio 0. A letra E
pergunta qual que é a diferença entre a translação e a reflexão. Nós temos aqui também o gabarito da questão. Então, nós vamos dizer que na translação, a gente só muda a posição da imagem, sem alterar as suas características e as suas dimensões. Na reflexão, nós temos uma transformação geométrica do ponto da reta, no plano ou no espaço, que espelha todos esses pontos. Então, quando é referido a um ponto, né, a gente chama de ponto de reflexão. Se é relativo a uma reta, é o nosso eixo de reflexão, ou se é relativo ao plano, é o plano de reflexão. Quando estamos de frente para um espelho e levantamos o braço esquerdo, o nosso reflexo levanta qual braço? E por que isso acontece? Então, quando eu estou diante de um espelho, né, ele vai refletir a minha imagem. Então, nós já vimos aí, né, baseado aí na questão da reflexão, nós já vimos aí que se eu levanto o braço esquerdo diante do espelho, o meu reflexo ele vai mostrar o braço direito, né? Então, o espelho ele inverte a nossa imagem, que é a ideia da reflexão que nós estamos estudando. Então, se eu levanto o braço esquerdo, eu vejo o reflexo aí como se estivesse levantando o braço direito. A questão número 5 fala que nós temos um pentágono e um eixo de reflexão. Então, uma reta aí que vai servir aí como o eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Então, vamos ver a figura. A figura original que vocês vão ver é essa, o pentágono e essa reta R, que é o eixo de reflexão. Aqui eu tenho a construção aqui, olha, refletindo essa imagem. Vocês já viram que eu não sou boa de desenho, então eu colei a imagem aqui. O que a gente vai fazer? Vamos usar uma régua para fazer um desenho bem feito, né? Mas vocês vão contar aí, medir com a régua a distância desses pontos, olha, até essa reta e a mesma distância para lá, ó. Então, vem aqui a distância desse ponto da reta e da reta até aqui. Vou fazendo assim com todos esses pontos, ó. Tem aqui, ó, vou usar esse eixo aqui como uma, como eu posso dizer, uma referência para vocês. Mas o que eu fiz aqui foi justamente, olha, medir a distância desses pontos até esta reta e da reta eu marquei outro ponto. Vocês vão marcar os 5 pontos e depois é só unir esses pontos aí, formando o pentágono. Meu desenho sempre fica muito ruim, né? Então, bem melhor assim com a imagem para vocês verem. Vocês vão utilizar a régua e fazer aí bem direitinho, com a medida certinha, que vai ficar bem legal. Acho que vai ficar até um pouquinho menor aqui, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como o desenho de vocês deve ficar aí. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aí por essa reflexão, né, em relação ao eixo da ordenada, que é esse eixo Y aqui. Então, para a gente fazer primeiro essa reflexão, nós vamos marcar esses pontos aqui refletidos aqui no segundo quadrante. Então, nós vamos manter a ordenada e vamos aqui achar o simétrico da abscissa. Então, aqui o ponto A, ele está a uma distância de 1, 2, 3 unidades aqui do eixo. Então, eu vou contar 1, 2, 3 unidades, está aqui o ponto. Esse vai ser o nosso ponto menos 3 e 2. Eu peço desculpas pelo barulho, viu, gente? Aqui é bem barulhento e o horário não está colaborando muito, que o horário da gravação. O ponto B, nós vamos contar ele aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está marcado já, né, que são 7. Então, eu conto aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, me perdi, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem aqui mais um ponto. Esse vai ser o ponto menos 7 e 3. Vou chamar de A', B', se vocês quiserem. E o ponto C, que está a ordenada aqui é 6 e a abscissa é 4. Então, eu vou contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Nós vamos contar aqui para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, vamos marcar aqui, ponto menos 4 e 6. E agora é só unir esses pontos aí e formar o nosso triângulo. Tá aí, deixa eu ajeitar a posição dele aqui.
Então tá aí, é só vocês usarem a régua para fazer essa construção. Tá? Vamos para o segundo caso que pede para fazer uma translação para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, para cada ponto, nós vamos contar aí 10 unidades e vamos descer. Ó. Então, aqui eu tenho o ponto A, 3 e 2. Então, eu vou descer aqui pelo eixo da ordenada, né? Que eu quero ir para o quarto quadrante. Então, eu vou descer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Tá aqui o ponto A, que deslocando ele 10 unidades, ele vai estar aqui continua no 3 para o eixo do X e tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, menos 8 para o eixo do Y. A mesma coisa aqui no 7 e 3. Vamos descer 10 unidades. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu vou ter o ponto 7 para X. Desse 10 já tinha 3, então aqui vai ser menos 7 para o eixo do Y, certo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por fim, o eixo do X, esse ponto C aqui, esse vértice C, que está em 4 para X e 6 para Y, vamos descer 10 unidades, que já tem 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui o ponto 4 para X. E vai ser menos 4 para Y, né? 1, 2, 3, 4, exatamente. Agora, é só unir esses pontos. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Vou ter aqui, aqui e aqui. Então, tá aqui a nossa questão completa. Faça com a régua aí, que vai dar direitinho. Eu sempre tenho que dar uma ajeitadinha na minha figura, porque eu faço meio torto, então o programa ele acaba... distorcendo um pouco a figura na hora de deixar retinho. Eu já posicionei bem nos nossos pontos. É só fazer tranquilo com uma régua, como nós fizemos aqui, que vai dar certinho aí no PET de vocês. Vamos para a questão número 7, que é a nossa última questão. Ela pede para observar o triângulo retângulo desenhado abaixo. Pede para fazer a rotação de 45 graus em torno desse ponto B, no sentido anti-horário. Utilize a régua e transferidor, ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B na origem 0, 0, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso do transferidor. Como aqui eu não tenho transferidor, eu fiz exatamente o que orientou no plano cartesiano. Tá? Então, a figura fica nessa orientação aqui. Ó. A figura original, deixa eu tentar voltar ela aqui para o original, ela estava aqui assim, ó, em cima aqui, né, no eixo 0, 0, com o B, o ponto B esse aqui, onde está o ângulo reto. Então, a figura original ficaria assim. Por que eu coloquei essa linha vermelha aqui? Para a gente ver o tanto que a gente vai girar. Porque cada quadrante, ele tem 90 graus. Então, a metade de 90 graus é 45, né? Então, por isso que o problema diz que, se você não tiver um transferidor, a forma mais simples de fazer esse giro aí é, de fato, utilizando o plano cartesiano. Então, vocês vão desenhar, vou voltar aqui, olha, eu vou girar a minha figura os 45 graus, olha. A gente mantém o B aqui nesse ponto 0, 0, tá vendo? Olha. E eu vou girando a figura nesse sentido de 45 graus. A minha tá diminuindo e aumentando aqui, mas é porque eu tô vendo é por causa do programa de computador. Vocês vão desenhar como tá a outra figura, mas nesse sentido aqui, olha. O ponto B, ele continua aqui no 0, 0, tá vendo? Vou pegar um vermelho. O ponto B é esse aqui, nós estamos girando em torno dele. O ponto A veio para cá, ó, tá vendo? Então, aí as mudanças que nós tivemos aí. Então, aqui no plano cartesiano, eu consigo girar essa figura 45 graus. É isso, é a última questão aí dessa semana. Aliás, essa é a última semana já do PET 6. Eu desejo que vocês estejam tendo bons estudos, aprendendo o máximo possível. Se inscrevam aqui no canal e até o PET 7.